Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Fizemos a revisão das aulas já 1, 2, 3 e 4, que pertencem à frente 1. Hoje daremos início à frente 2, ok? A frente 2 são as aulas 5, 6, 7 e 8. Então, vamos para a aula número 5, página 13 do seu caderno de revisão, e com essa música do Scorpions, sensacional. Escuta isso, gente, só um trechinho. Ouçam depois inteirinha, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, exercício número 1. O gráfico mostra a relação entre as temperaturas de um mesmo corpo lidas nas escalas Fahrenheit, θF, e Celsius, θC. Está aqui o gráfico, θC, θF. O que ele pede? Sabendo-se que a temperatura média na superfície de Titã é de aproximadamente menos 180 graus Celsius, essa temperatura expressa na escala Fahrenheit corresponde a... Veja bem, esse gráfico ele forneceu para aquele aluno que esqueceu a formulinha que faz a conversão entre Celsius e Fahrenheit, tá? Então, se você esqueceu, você monta a formulinha de acordo com este gráfico. Como vocês sabem decor, θC sobre 5, θF menos 32 sobre 9, basta substituir menos 180 graus aqui no lugar do θC, multiplicar em cruz e acabou. Só para recordar, tem mais uma outra parte desta fórmula, que é a escala Kelvin, que seria igual a T. Representamos aqui no caderno do objetivo a escala Kelvin como T menos 273 sobre 5, certo? Para passar, só para lembrar, para passar direto de Celsius para Kelvin, como os dois denominadores são 5, se você tem uma temperatura em Celsius e você quiser passá-la para Kelvin, basta somar 273 e ponto final. Então, aqui, ó, substituiu θC por menos 180, que ele nos forneceu, menos 180 dividido por 5 dá menos 36, e multipliquei em cruz. θF menos 32 vezes 1, aqui não tem nada, é 1, θF menos 32. 9 vezes menos 36, menos 324. Esse 32 passei somando para o lado direito, menos 324 mais 32, menos 292 graus Fahrenheit, alternativa C, ok? Se ele pedisse para vocês passarem este valor, ó, menos 280 graus Celsius para Kelvin, o que vocês fariam? Menos 280 mais 273. Pronto, já passou para Kelvin, beleza? Então, recordamos a parte inicial da frente 2, termologia, termometria, estudo das temperaturas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. O exercício número 2, ele já passa para a calorimetria. Todo corpo que recebe calor de uma fonte, a quantidade de calor que... Muitos vestibulares chamam isso de energia. Um corpo recebe energia de uma fonte. Se a sua temperatura subir, o que nós fazemos? Que macete? Q igual a mc delta θ. M, a massa desse corpo, C, calor específico sensível, ou simplesmente calor específico, e delta θ, variação de temperatura que este corpo sofreu, ok? Se este corpo mudar de estado, claro, mantendo a pressão constante, então nós não vamos usar o quimacete, porque quando ele muda de estado, a temperatura permanece constante. Na mudança de estado, nós usamos o quimole,
M vezes L, calor latente de mudança de estado. Se for uma fusão, o L, calor latente de fusão. Se for uma solidificação, L, calor latente de solidificação, e assim vai. Então, recordamos o que mole e o que macete. Que mole para mudança de estado e o que macete para variação de temperatura, tá? Então, exercício número 2, Mackenzie, ó, desse ano, 2020. Nas engenharias metalúrgicas, mecânicas e de materiais, o processo de têmpera é muito blá, blá, blá. E tem um texto aí só para dar uma introdução no exercício. Só para não perder tempo, gente, vocês leem direitinho aí em casa, nos interessa a partir daqui, ó. Nos laboratórios da Universidade Mackenzie, um aluno deseja realizar a têmpera de uma barra de ferro, cuja massa vale 1.000 gramas. A peça é, então, colocada em um forno de recozimento durante o tempo suficiente para que ocorra o equilíbrio térmico. Então, você pegou uma barra de ferro de 1.000 gramas, colocou dentro de um forno e espera o equilíbrio térmico. O que, que é isso? Eu espero a barra atingir a mesma temperatura do forno, beleza? Em seguida, é retirada e rapidamente imersa num tanque com 10.000 gramas de óleo, cujo calor específico do óleo é 0,40. Sabe-se que o calor específico do ferro é 0,11 e a temperatura do óleo mudou de 28 para 38. Ele pede a temperatura do forno no momento que a barra é retirada. Eu aconselho vocês a fazerem uma coluna, ou no caso eu não fiz coluna, que aqui ia dar muito trabalho, eu fiz linhas mesmo, né, na horizontal, com os dados do óleo e com os dados do ferro. Então vamos lá, barra de ferro, eu vou chamar de corpo 1. Massa foi dada 1.000 gramas. Quando eu retiro esta barra do forno, ela sai com uma temperatura inicial, que eu chamei de θ0, e jogo no óleo. Essa temperatura inicial da barra é a temperatura do forno, porque ela atinge o equilíbrio térmico lá dentro do forno. Quando eu jogo no óleo, o óleo está 28 e passa para 38. Então, ambos, barra e óleo, no final, ficam com a temperatura final de 38 graus. Então, qual foi a variação de temperatura que a barra de ferro sofreu? O que é variação de temperatura? Temperatura final, 38, menos a inicial, θ0, que não sabemos. Deixa assim. E o calor específico da barra de ferro foi dado no texto 0,11. Vamos para os dados do óleo. Óleo chamei de corpo 2. Massa do óleo foi dada, 10.000. Temperatura inicial do óleo foi dada, tá aqui, ó, de 28 para 38. 28 é a inicial, 38 é a final, então teve uma variação de temperatura de 10 graus. E o calor específico do óleo foi dado 0,40. O que nós fazemos nesse tipo de exercício? Balanço energético, as trocas de calor entre os corpos somadas dá igual a 0. Então, Q1, barra de ferro, mais Q2, óleo, igual a 0. Agora, eu substituo o que macete em cada um, tá? Então, que macete? Q1. Q1 são os dados do ferro. Massa do ferro, está aqui em cima, 1.000. Está aqui, ó, 1.000. Vezes calor específico do ferro, 0,11. Variação de temperatura do ferro, 38 menos θ0. Está aqui. Mais Q2. Agora, o que macete para o óleo? Massa do óleo, 10.000. Calor específico do óleo, 0,40. Variação de temperatura do óleo, 10. Acabou, igualei, igual a 0. Agora é só continha. 1.000 vezes 0,11 vai dar 110. Aí eu faço 110, distribuo, vezes 38, 4.180. 110 vezes menos θ0, menos 110 θ0. Ai, uma pausinha para a água, gente. Nossa Senhora. Vamos lá. 10.000
vezes 0,40 vezes 10, 40.000 igual a zero. 4.180 mais 40.000, 40.000, é isso mesmo, gente, que eu estou olhando de perto aqui, agora sim, não estava enxergando aqui, eu estava muito de longe. 40.000 mais 4.180 dá 44.180, joguei para o lado direito da igualdade e passou negativo. E aqui do lado esquerdo conservei o menos 110 θ zero. Como os dois são negativos, você pode multiplicar por menos 1, fica tudo positivo. 44.180 por 110 dá 401,6 aproximadamente. Como ele pede a temperatura no momento que a barra é retirada, é mais próxima de 400 graus Celsius, alternativa B. Ok, pessoal? Número 3, da GV também desse ano. O calor pode se propagar por meio de 3 processos: condução, convecção e radiação. Vamos lembrar rapidamente? Condução ocorre em meios sólidos, de molécula a molécula. Por exemplo, você coloca uma barra de ferro, uma extremidade, na chama do fogão e segura a outra extremidade. Você percebe que depois de um tempo a sua mão começa a ser aquecida. O calor está se propagando por condução de molécula a molécula. Não há transporte de matéria na condução. Convecção já é esse caso aqui, ó. A convecção ela ocorre em fluidos, líquidos e gases. Você coloca água no fogão, o que que acontece? A água aqui do fundo se aquece, fica menos densa e sobe. A água fria na superfície está mais densa, a grosso modo, mais pesada e desce. Estabelece-se aqui as correntes de convecção, tá? Então, isso é convecção que ocorre em líquidos e gases, há um deslocamento de massas aqui. E a radiação, ela ocorre, é o único processo que ocorre no vácuo. Recebemos calor do Sol através de ondas de calor, tá? Essas ondas de calor passam por lugares onde reina o vácuo. Então, é o único processo que ocorre no vácuo, é o processo de radiação. Claro que ele ocorre também em alguns meios, como, por exemplo, no ar, certo? Então, recordamos rapidamente os 3 processos de propagação ou transmissão de calor: condução, convecção e radiação. Embora existam situações em que as condições do ambiente impedem a ocorrência de algum deles, um exemplo é a impossibilidade de ocorrência da item A, radiação na superfície de Mercúrio, onde não há atmosfera. B, convecção na superfície da Lua, onde não há qualquer substância de forma líquida ou gasosa. C, convecção na atmosfera de Vênus, pois pelo efeito estufa é muito intenso. D, condução no interior dos oceanos terrestres, pois as correntes marítimas favorecem a convecção. E radiação na atmosfera da Terra, pois o calor é absorvido pelos gases que a compõem. Gente, veja bem, ó, o que que acontece aqui na superfície da Lua? Não há substância na forma líquida. Para ocorrer a convecção, ela ocorre em líquidos ou gases, ó. Então, a transmissão do calor por convecção ocorre pela subida de massas fluídas, como vimos aqui. As menos densas, com maior temperatura, sobem e as mais densas, né, como eu falei para vocês, que tem uma temperatura menor, desce, estabelecendo-se aqui as correntes de convecção. Então, se não há forma líquida e gasosa em Marte, não poderá ocorrer a convecção, isso está na alternativa B de bola. Aqui eu coloquei um exemplo, é só um exemplo para vocês lembrarem, que eu tenho aqui
os 3 processos, ó. Eu tenho aqui, a pessoa colocou a panela longe da chama, então o calor chega até a panela pelo processo de radiação, ondas de calor. O fundo da panela é um sólido, ele se aquece por convecção, desculpem, ele se aquece por condução, tá aqui, tá? Ele se aquece por condução, ele aquece a água aqui no fundo, a água quente sobe, a água fria desce, correntes de convecção. E se aqui eu não tiver um cabo de madeira, por exemplo, que é um isolante, toma cuidado, porque a condução aqui, ó, no cabo também vai ocorrer, ok? Então, aqui relembramos os 3 processos de propagação do calor, beleza? Número 4, gente, também, ó, vestibular recente 2019. Aqui já falamos de dilatação de corpos. Então, antes de ler o problema, vamos lembrar aqui os 3 tipos de dilatação. Dilatação linear, quando ela se dilata no comprimento. Por exemplo, uma barra de ferro, o fio do poste que liga um poste até o outro. Claro que quando aquece, aumenta a área, aumenta o volume, mas a dilatação que mais ocorre é no comprimento, é a dilatação linear, numa única dimensão. Dilatação linear, ΔL, L0, alfa, delta teta. L0, comprimento inicial da barra ou do fio, alfa, coeficiente de dilatação linear, e a variação de temperatura delta teta. O delta L é a dilatação, é o aumento que teve. Se em vez de eu ter, por exemplo, uma barra, eu tenho uma chapa, olha aqui, metálica, tá bem fininha, é uma chapa, tá? Uma placa. Quando ela é aquecida, aumenta a base e a altura. Eu tenho aumento em 2 dimensões. Então, eu tenho aumento na área. Então, a dilatação é superficial. Delta A, variação da área inicial, beta, delta, teta. O que é beta? Coeficiente de dilatação superficial. Quando eu tenho, por exemplo, um cubo de determinado material, uma esfera, a dilatação é no volume, dilatação volumétrica, delta V, V0, gama, delta teta. Alfa, beta, gama. Coeficientes de dilatação linear, alfa, superficial, beta, volumétrico, gama. Qual é a relação entre eles? O coeficiente de dilatação superficial beta vale o dobro do alfa, e o coeficiente de dilatação volumétrico gama vale 3 vezes o alfa, 3 vezes o linear, certo? Então, recordamos os 3 tipos de dilatação. Nesse exercício número 4, nós temos um gráfico que permite acompanhar o comprimento de uma barra metálica em função da sua temperatura. Ele quer o coeficiente de dilatação linear desta barra. Vamos entender o gráfico. Aqui eu tenho nesse eixo o comprimento em centímetros em função da temperatura em graus Celsius. Temperatura inicial da barra, 0. Olha aqui. Na temperatura 0, o comprimento da barra, 80 centímetros. Esse é o comprimento inicial, é o L0. Essa barra foi aquecida, foi colocada, por exemplo, num forno, tá? E a temperatura dela aumentou de 100 até 200 graus. A 100 graus, o comprimento da barra, 80,16. A 200 graus, o comprimento da barra, 80,32. Então, eu peguei este ponto e esse. Você pode pegar esse com esse, também pode, se quiser esse com esse, dá tudo na mesma. Eu peguei o primeiro e último ponto. Então, eu vou calcular aqui a variação de comprimento que a barra sofreu. Comprimento inicial, 80, e esse ponto nos mostra que o comprimento final é 80,32. Delta L, variação do comprimento. Comprimento final, 80,32, menos o inicial, 32, dá 0,32 centímetros.
achei o ΔL. Variação de temperatura inicial 0, final 200, variação de temperatura ΔT 200. Nem coloquei aqui porque é fácil. Fórmula da dilatação linear, ΔL, L0, alfa, ΔT. Como eu quero alfa, eu isolei, ó, botei o L0 e o ΔT dividindo. Então, ficou alfa, ΔL sobre L0, ΔT. ΔL achamos aqui, ó, 0,32. L0, comprimento inicial, está no gráfico, 80. Variação de temperatura ΔT está no gráfico, 200. Esse 0,32, eu, para facilitar, andei 2 casas para a direita, transformei em potência de 10. Lembram? Direita diminui. Toda vez que eu ando com a vírgula para direita, o expoente diminui. Ó, acompanha aqui o mouse, espero que ele não pule, né? 0, menos 1, menos 2. Então, 32, 10 a menos 2. Aqui embaixo, 800 vezes 200 deu 16.000. Eu andei com a vírgula aqui, ó, para esquerda, o expoente aumenta. Então, vamos lá, ó. 0, 1, 2, 3. Então, 16, 10 a terceira. 32 dividido por 16, 2. Ou 2,0 para ficar mais bonitinho, né? E menos 2, menos 3, né? Lembra, potências de mesma base na divisão, você subtrai os expoentes. Então, menos 2 menos o de baixo, que é 3, vai dar menos 5 graus Celsius a menos 1, que é a unidade de alfa, beta e gama. Isso está na alternativa E, ok? Se ele pedisse qual é o coeficiente de dilatação superficial ou volumétrico, era só multiplicar por 2 ou 3, respectivamente, certo? Então, esse foi o exercício número 4. Vamos para o número 5. Santa Casa 2020. Vamos lembrar estudo de gases, equação de Clapeyron, muito importante. Vocês aprenderam em química também, PV-NRT. P, pressão que um gás ocupa dentro de um recipiente. V, volume que o gás ocupa dentro de um recipiente. T, temperatura do gás, obrigatoriamente em Kelvin. Cuidado, o exercício te deu essa temperatura em Celsius, some 273 e passe para Kelvin. Sempre que você for trabalhar com gases, trabalhe com a temperatura em Kelvin. R é uma constante de proporcionalidade que depende apenas do sistema de unidades, que, é claro, é dado, ninguém tem obrigação de decorar, e N é o número de mols do gás contido dentro do recipiente. Então, casando PV com a temperatura, Clapeyron encontrou esta equação, PV-NRT, ok? Vamos lá. O diagrama PV mostra as transformações isotérmica, AB, ó, AB é uma transformação isotérmica, isovolumétrica, BC. O que é isovolumétrica? De B para C, vocês estão vendo que o volume se mantém constante, tá? Às vezes, o vestibular, em vez de escrever isovolumétrica, ele escreve isométrica, tá? É a mesma coisa, metria, volume constante, associa isso. E isobárica, CD, ó. De C para D, vocês estão vendo que a pressão se mantém constante, então ela é chamada de isobárica, sofridas por certa massa de gás ideal, tá? Aqui ele pede a energia interna do gás, aí ele faz várias afirmações nesse problema aqui, e vamos ver o que nós temos no gráfico, tá? Primeiro lugar, gente, eu coloquei aqui, ó, o produto PV, pressão vezes volume, vocês estão vendo que é diretamente proporcional à temperatura, tá? Então, de A para B, como é uma transformação isotérmica, a temperatura se mantém
constante. Então, no ponto A, em qualquer ponto aqui, ó, até B, a temperatura não mudou. Lembra que temperatura está associada com a energia interna do gás. Se a temperatura não muda, a energia interna do gás também permanece constante. Então, ó, a energia interna do gás diminuiu em que lugar? É isso que ele pede nesse problema. Então, ó, de A para B, a energia interna do gás não aumenta nem diminui, permanece constante. Então, todas as alternativas que tem AB já descarta, tá? Vamos lá, e sobrou BC e CD. O produto PV, vocês estão vendo aqui pela equação de Clapeyron, ele é diretamente proporcional à temperatura. E nós temos aqui no gráfico pressão e volume, tá? Se você olhar aqui, ó, isso aqui eu já falei, vamos repetir. AB é isotérmica, temperatura constante, portanto, energia é constante, aquilo que eu já disse. AB já descarta. BC é isovolumétrica, volume constante, tá? Se vocês olharem aqui, ó, no ponto B para o ponto C, o volume V permanece constante. Mas o que acontece de B para C, ó, a pressão diminui. Se a pressão diminui, a temperatura também vai diminuir. Então, de BC, a pressão diminui, portanto, o produto PV diminui, logo a temperatura também vai diminuir e, consequentemente, a energia interna do gás diminui também. Então, de B para C, eu tenho uma diminuição na energia interna. Então, BC está correto. Vamos analisar CD. CD é isobárica. Vocês estão vendo aqui, ó, a pressão é constante. Mas o que acontece de C para D? Ó? No ponto C, o volume é esse. No ponto D, o volume é esse. Daqui para cá, o volume diminui. Se o volume diminui, o produto PV diminui, de novo diminui a pressão e, consequentemente, também diminui a energia interna. Portanto, a energia interna diminui nos dois processos, BC e CD. Isso está na sua alternativa B de bola. E tchau! Fiquem com Scorpions. Tchau, gente. Até a próxima aula.